Gente, estamos na época de retorno às aulas aí e hoje aqui no Revista destacamos para você a importância de cuidar da postura da mochila pesada também, viu? Você sabia que o peso da mochila escolar não deve ultrapassar 5 quilos? Isso prejudica a postura e a atenção dos alunos também. Essas e outras orientações a gente compartilha agora com você na reportagem da Gisele Calisto. Mais um ano letivo se inicia cheio de empolgação dos alunos na hora de rever os amigos, explorar novos conhecimentos e experiências. Sem contar daquela expectativa de começar uma nova série. Na maioria das vezes, as crianças chegam aqui na sala de aula carregando a mochila por apenas uma das alças. Elas sentam na cadeira e procuram aqui a forma mais confortável de assistir a aula. Mas e se eu te contar que, se falando de saúde, esse conforto, na verdade, dura bem pouco? Segundo esse ortopedista, a má postura ainda na juventude pode provocar danos agudos e até irreversíveis na coluna do aluno. A gente tem que entender que bons hábitos a gente cria sempre que a gente está realizando uma atividade de forma correta. Entender o que acontece na nossa coluna, para que ela serve, é muito importante. Nossa coluna ela sustenta nosso corpo, toda a carga do corpo passa pela coluna. Qualquer desajuste biomecânico que a gente tem, por exemplo, uma sobrecarga na nossa coluna, vai gerar problema. Então, o que a gente tem que fazer? Bons hábitos que não gerem sobrecarga na nossa coluna e manter postura adequada. A Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna estima que cerca de 70% dos problemas de coluna na fase adulta são resultados de esforços repetitivos e posturas erradas desde a infância. Isso mostra como a sobrecarga e a má distribuição do peso resulta em consequências perigosas. As principais doenças que a gente fala de coluna, a hérnia de disco, a artrose, a escoliose, são doenças que podem ocorrer de forma idiopática. O que é isso? A pessoa tem uma predisposição ou ela tem uma herança familiar e desenvolve isso. E a gente não tem muito como controlar. Porém, com essas medidas, a gente evitando sobrecarga, a gente evitando posturas viciosas, a gente dando para a nossa coluna um aporte saudável, primeiro, com exercícios físicos, nutrientes adequados, se a gente alimentar bem, ter uma boa noite de sono, estar realizando atividades que beneficiem nosso corpo, ajuda bastante nesse processo. A coluna vertebral forma a principal estrutura de sustentação do corpo humano. Ela protege a medula espinhal que liga a região cervical, torácica, lombar e pélvica. Sendo assim, garante a sustentação e locomoção de todo o organismo. Essa é uma parte tão importante do corpo humano que a postura incorreta não é só questão de saúde, mas também de aprendizado. Uma postura correta, a pessoa ela fica descansada, ela fica bem disposta. Então, quando a criança ela já chega no colégio cansada, porque ela carregou de forma errada, equivocada a mochila ou o peso, porque a criança qualquer pessoa não deve carregar uma mochila com um peso acima de 10% do quilo que ela tem, do peso que ela tem. Então, a mãe tem que saber quantos quilos pesa o filho, a mochila não deve pesar mais do que 10%. Então, às vezes, a criança sobrecarrega essa mochila, então ela já chega cansada, com a musculatura tensa. Então, ela adquire uma má postura, hipercifose, hiperlordose, ela força a lombar, ela chega com os tendões tensos. Então, como ela vai estar bem disposta, relaxada para poder prestar atenção. Carregar a mochila só com uma das alças, ultrapassar o peso limite e sentar na cadeira de qualquer jeito são situações que devem ser evitadas. A mochila de rodinha é a opção mais indicada, mas se não tiver, a mochila que vai nas costas deve estar com as alças ajustadas para não ultrapassar o quadril. Em algumas escolas, também já é possível encontrar cadeiras proporcionais ao tamanho dos alunos, com apoio para os pés descansarem, o que é o correto. Hoje em dia, as escolas, a maioria das escolas tem a preocupação também da altura das carteiras. Antigamente era tudo muito padronizado. A carteira ela tinha um tamanho único. Eu, como sou pequenininha, também já sofri com isso. Hoje em dia, as carteiras elas têm um tamanho ideal. E criança que é muito pequenininha, também a escola consegue um adaptador para os pés, porque ela tem que estar com os pezinhos apoiados. Sentar, deitar ou andar de forma relaxada é um comportamento viciante para o corpo humano. Mas para quem quer ter a saúde das costas em dia, o comportamento relaxado pode ser substituído
construído pelo prazer de relaxar, não com doenças e dores, mas na certeza de que bons hábitos podem gerar qualidade de vida longa se adotados enquanto é tempo.